e baseado no futuro que você quer, você transforma a sua narrativa do presente. Agora, é ou não é verdade que um paciente, quando te procura, em qualquer especialidade, esse paciente também está atrás de uma transformação? E esse método que eu tô falando para vocês aqui, lembra que eu falei sobre transformações massivas? Porque eu quero que você observe a sua vida a partir de uma gigante transformação. Porque você já fez essa gigante transformação várias vezes. Quem é o seu eu futuro? Sabe o que acontece, gente? Muita gente procura por respostas de quem eu sou, procura por um script, sabe? Em religiões, que é sempre que alguém diga para ela quem ela é. Um terapeuta, um analista, um amigo. As pessoas gostam de um roteiro. Então elas estão procurando por um roteiro, um script. Mas eu gosto da visão de uma tela em branco. Olha como é poderoso pensar num canvas, gente. Numa tela em branco. Quando eu penso numa tela em branco, eu tenho uma liberdade gigante comigo. E é isso que eu quero que você pense agora. A maior parte das pessoas está procurando um roteiro, alguém que diga quem é ela do futuro. E eu estou dizendo para você que você vai desenhar. E desenha aí. Quem é seu do futuro? E é mais fácil para muita gente ter esse roteiro para seguir, porque a partir disso a pessoa não tem que fazer escolha nenhuma, ela só tem que interpretar, né, gente, quando ela tem um roteiro. Agora aqui não. Você vai pintar quem é seu do futuro e você vai criar o roteiro. O seu futuro eu, o seu eu do futuro, é uma tela. E isso é tão poderoso, gente. É tão poderoso. Seja criativo o máximo que você puder. Pensa nessa tela em branco. O que você quer que o seu eu do futuro seja? O que você quer que o seu eu do futuro seja? Buscar por metas impossíveis é muito mais prático. É muito mais prático você dar saltos do que ficar buscando por metas lineares. Tipo, crescer 20, 30% ao ano. Ou até crescer 2 vezes mais. Metas lineares normalmente não são tão práticas porque não exigem da gente mudanças radicais. Você já não pensa mais naquilo, mas por quê? Porque você quer se sentir constante. Constante. Falei consistente, né? Constante. Constante. A gente quer se sentir constante. Então existe o princípio da constância, a gente quer se sentir constante. Você não quer sentir que você mudou. Então existe uma dificuldade muito grande entre nós, humanos, de assumir a mudança. E daí a gente acaba retroalimentando a regressão da personalidade. Quem já viveu isso? Quem já viu? Você está lá no ápice, está mudando, colocando novos padrões para você e de repente, você encontra com um grupo de amigos ou vai para um lugar e você sente que deu uma regredida. Imagina as pessoas perto de você, elas não vão ver o que você vê de futuro. Elas não vão ter os seus desejos, não vão ver suas novas habilidades. Elas vão ver o seu eu do passado, mas nem veem o seu eu do presente. Imagina o seu futuro com metas enormes. Vamos pegar essa tela, esse frame que vocês estão montando. Metas enormes. Gigantes. Porque é mais simples você ir atrás de uma meta gigante do que você tentar uma meta linear básica, porque aí você tem que mudar pouco na meta linear básica. É só pôr pressão, e pressão não funciona. Qualquer coisa que a mente humana pode pensar e acreditar, ela pode alcançar. E a partir disso, se você puder ver esse futuro, esse canvas, essa tela, se você pode ver essa tela, você pode alcançar. Então, o primeiro nível da nossa transformação é a identidade. Tá claro para todo mundo o que é identidade, gente? Como eu me vejo, a história que eu conto sobre mim e eu posso fazer a minha identidade, o meu eu do presente, ser baseado no eu do futuro, onde eu posso imaginar e mapear a vida que eu quero e a partir desta visão e acreditar nessa visão, eu trago a realidade para o meu eu do presente. Então, o primeiro nível da nossa super transformação é a identidade. Mapear, ver e levar essa imagem a níveis altíssimos. Eu vou normalizar a minha identidade de futuro, normalizar a minha visão, porque identidade é visão, no meu caráter, em quem eu sou de verdade. Como que eu posso fazer isso, gente? Como que eu posso fazer isso? Esse andar tão alto como o meu padrão mínimo, como o meu piso. Como que eu posso pegar a minha visão
e fazer ser meu mínimo. Se a minha identidade representa para mim as coisas que eu digo sim, o meu caráter representa as coisas que eu digo não. Seu caráter é o seu piso. Seu piso é o seu filtro. Então, para atingir essa identidade que você tanto sonha, essa visão, você tem que se dispor de um alto piso. Então, quanto maior a visão que eu tenho sobre mim, mais alto tem que ser o piso que eu crio. E isso é muito desconfortável. Quanto maior a visão, maior o piso, certo? A barra daquilo que é mínimo para eu aceitar tem que subir. E é aqui que mora o desconforto. Isso nos leva ao modelo do Dan Sullivan, que é um excelente coach de empresários de muito sucesso, para os Cs dele. E o primeiro C que ele fala é o C de comprometimento. Você precisa se comprometer com a imagem, com a vida que você quer viver. Comprometer mesmo. Para você realizar as coisas, você precisa de comprometimento. E para me comprometer, o primeiro C de comprometimento, eu preciso do C de coragem. Eu preciso de coragem 2 vezes. Eu preciso de coragem para poder perseguir aquilo que eu quero, fazer as coisas que eu quero fazer. Mas, sobretudo, eu preciso de coragem para deixar ir as coisas que me prendem à identidade atual. Que é a coragem maior, que é a de deixar ir aquilo que não encaixa mais com a visão de futuro que eu quero. E é aqui que muita gente quebra a cara. Porque quer continuar dizendo sim para tudo e não há tempo para isso. 80% da sua vida precisa ficar para trás e é por isso que você precisa de coragem. A fim de se obter o crescimento exponencial. Porque você só tem crescimento exponencial focando nos 20% das coisas que realmente merecem atenção e faz seu ponteiro girar mais rápido. Mas na hora que você define esse floor, lembra que você tem uma visão e para atingir essa visão você tem que subir o seu piso. Esse piso vai fazer o corte entre os 20% e os 80%. Porque 80% das suas distrações vão ter que ficar para trás. Nós somos enquadradores, molduradores. Nós criamos perspectivas o tempo inteiro. Contamos histórias e filtramos o tempo inteiro. Porque nenhuma experiência é por si só. Nada é realidade absoluta e a gente cria a nossa realidade pela forma como a gente frame o world. Da forma como a gente cria as molduras. Na forma como a gente filtra aquilo que deve e não deve. E esse filtro é fundamental. Framers, porque vem da criação de narrativas, de ideia de futuro. Qual é a ideia de futuro que você conta sobre você? E nós também moldamos o nosso passado. Nós moldamos o nosso passado a depender da história que você quer contar. Você já viu que 2 pessoas contando o mesmo fato contam totalmente diferente? Ou seja, não existe narrativa que contempla a realidade como um todo. Você vai ter que dizer muito mais não que sims. Por isso que o filtro tem que ser alto. A vida é assim, gente. Você quer crescer muito ou não quer? Eu falo isso pra todo mundo que anda perto de mim, isso é pro colaborador, pra família, qualquer pessoa. Quer subir? Tá aqui minha mão, te ajudo. Quer descer? Desce sozinho. Tira minha mão. Eu vejo alguém no... eu estendo a mão. Quer subir? Eu te ajudo. Quer ficar aí? Quer descer? Vai sozinho. Porque eu tô subindo. Eu tô no pico, eu vou pro próximo pico. Eu não vou pro vale. Visão, o que você diz sim. Estratégia, o que você diz não. E depois disso, a maestria. Os mestres, eles sabem o que não deve fazer. Mestre é aquele que sabe o que não deve fazer. Isso muda a história do acúmulo infinito de informações. Então, primeiro, faça o mapa. Seja honesto com você mesmo. O que você quer? Meu amor, eu sei realmente se uma pessoa vai alcançar os sonhos dela ou não pela quantidade de não que ela fala. Isso é estratégia. Não é estratégia, não é o caráter. Não é o seu destino, entendeu? Caráter é o seu destino, as coisas que você diz não. Porque se eu não abandonar os 80% que me faz perder tempo para dedicar nos 20% onde está a minha habilidade única, onde está a minha potência, acabou tudo. Confie tanto no seu eu do futuro, confie tanto, faça essa visão e confie tanto nele ao ponto de deixar os caminhos e pessoas bacanas, mas que só servem para estar do seu lado até aqui. Confie tanto no seu eu do futuro ao ponto de deixar caminhos e pessoas bacanas. Pega essa visão, a visão dita o piso. Então, a visão, a identidade dita o piso e o filtro. E daí você começa a dizer não às coisas que você antes queria dizer sim. Assim que você começa a dizer não,
para coisas legais, mas que estão abaixo do seu piso, do seu mínimo standard, você começa a construir o subconsciente e identidade. Então você começa a construir o caráter. Na hora que você começa a dizer não para as coisas que antes você gostava. E isso vai te ajudar com a sua meta, que é quase impossível, para a realização daquela sua visão. É no momento que eu começo a dizer não para coisas legais, porque elas estão abaixo do meu piso, então você vai colocar um piso, um mínimo, certo? O mínimo para você se sentir valorizado, o mínimo para você. Na hora que você vai dizendo não para as coisas que estão abaixo desse piso, você começa a construir o caráter e a identidade que você queria. Olha que mágico. Começa no não. Na hora que eu estabeleço o mapa da minha identidade, eu subarrego o meu piso, eu subo meu piso. Na hora que eu começo a fazer o exercício do não, eu começo a absorver essa identidade, eu começo a absorver esse caráter, e caráter é destino. Mas você precisa realmente aplicar o que significa altíssimo piso. E você começa a dizer não para tudo que não se encaixa. E a partir daqui, você cria o espaço para dedicar-se aos seus 20%. É por conta desse tanto de não que você fala que você começa a abrir espaço para os seus 20%, que é o que faz o jogo virar, da lei de Pareto, certo? Você não vai arrumar espaço nem foco para se dedicar aos 20%. Só de, tem muita gente que fala assim, qual é a minha habilidade única? Qual que é a minha zona de genialidade? Agora vamos me dedicar a elas. E continua dizendo sim para um monte de coisa. Sinto te informar que não vai se tornar gêmeo. Não vai se tornar gêmeo. A primeira coisa, então, a primeira regra para seguir, para a visão exponencial é o quê? Remover tudo que não se encaixa com a identidade que você quer adquirir. A primeira regra para seguir a visão exponencial, não estou falando uma visãozinha, eu 20% mais rica, eu com menos 10% do peso corporal, Não! Para você crescer exponencialmente, você precisa primeiro remover tudo que não se encaixa. Então, assista a você mesmo criando esses pontos de não retorno. Pontos de não retorno. Você vai se sentir grande e forte na hora que você sobe o piso, subiu a barra aqui e criou os pontos de não retorno, ou seja, para baixo ali eu não volto mais. Todos nós temos algo que você faz, que as pessoas são assim, nota 2, nota 3, e você faz nota 7 tranquilamente. Mas se você colocar agora sua intensidade, a sua concentração nisso, que faz seu ponteiro girar, que está lá nos 20%, e você começar a virar nota 10 nisso, aí você vira um gênio, um mestre. E o mestre é diferente de um especialista, porque o especialista é aquele que faz muito bem alguma coisa. O mestre é aquele que faz muito bem alguma coisa e de forma individual. Ou seja, ninguém consegue copiar. Então aqui você abre espaço com esse tanto de coisa que você remove, esse tanto de não que você fala, para o desenvolvimento da sua tese. A sua tese é a sua filosofia. Sua filosofia é o que você dá valor. Sua tese é o porquê de você estar buscando algo no seu negócio ou na sua vida. Sua tese são seus motivos. A partir desse espaço você começa a criar sua tese. Sua tese representa o seu porquê, o seu o quê e o seu como. O seu porquê, o seu o quê e o seu como. Sua tese. Você começa a se tornar um indivíduo único à medida que você vai fazendo essas manobras de ganhar espaço. E a partir dessa unicidade, a partir dessa inteireza de ser único, você se transforma rapidamente em quem você deveria ser. Seja tão bom nesses 20%, mas tão bom que seja impossível não ser reconhecido. E aí o reconhecimento vai vir até por quem você não esperava. A sua barra, o seu mínimo subiu. Você não aceita menos que aquilo. E aí começa a acontecer uma mágica muito grande. Você tem tempo para sua maestria. Maestria é aquela zona que você vai ter resultados mais significativos. Você vai ser significativo em algo intenso, único, criativo,
um mestre, se tornando tão bom que não possa ser ignorado, e isso é lindo. E onde você coloca seu foco profundo, acontece o flow da vida. Quem aqui já esteve num estado de flow no assunto que você interessa? Assistindo uma aula, vendo um filme, estudando uma matéria que parece que você vai assim para outra dimensão. Quem já teve isso? É maravilhoso, não é? Agora imagine uma vida onde você remove 80% das coisas que você faz que não interferem no seu jogo, que é só para se encaixar, e se dedica nessas coisas intensamente, onde você entra no estado de flow e criatividade. Que seja o estudo da beleza, os injetáveis. Usualmente está a ver com o que a gente faz no dia a dia, tá, gente? Nossa profissão. Você sabe, tem uma coisinha que você entra e assim, o tempo para, o tempo move diferente. Esse é o terceiro nível, o nível da maestria. Mas que precisa que a gente, antes de tudo, tenha uma identidade muito clara, uma visão de futuro, um caráter, que é o meu piso e é meu filtro. É as coisas que eu vou dizer não, para então cortar e abrir espaço para a minha dedicação intensa, para o meu foco intenso na minha zona de maestria, onde eu vou desenvolver a minha zona de genialidade, me tornando um indivíduo que soma na vida dos outros. Isso está dentro da nossa carreira, isso está dentro da nossa área. Por vezes a gente desencanta da medicina, a gente desencanta do que a gente faz por conta de verdades, entre aspas, sabe de quê? Verdades de mercado. A gente se considera média e fica vendo a realidade dos outros e comparando com a realidade nossa, esquece dos nossos sonhos e se distancia da nossa individualidade, mergulhados no coletivo. Quando eu me desenvolvo ou exijo de mim um crescimento exponencial, só tem um jeito de crescer exponencialmente, gerando valor, e eu só gero valor na hora que eu me torno quem eu nasci para me tornar. Então, a busca por esse crescimento massivo é a busca por se tornar quem você é mais rápido. Porque a única forma de você crescer 10 vezes é pela individualidade. E a partir daqui, a partir dessa liberação de tempo, você vai ver a zona maestra, a zona de maestria, onde você vai atingir os resultados, porque você vai entregar tanto valor. Lembra? Olha o tanto que você vai ser diferente de um especialista que faz as coisas bem feitas. Nessa zona você vai fazer bem feito de uma forma singular. As pessoas reconhecem. É impossível ignorar um mestre. Quando o mestre passa, todo mundo respeita. Até quem não é da área. Quando alguém se desenvolve em sua genialidade, no seu aspecto de genialidade, é impossível ser ignorado. E aí você encontra o valor. E aqui você vai encontrar, dentro dessa zona, a apreciação que você procura e vai poder cobrar por isso, e vai ser reconhecido por isso, e vai ter uma vida muito melhor, porque você põe alma nas coisas. Um profissional que não pode ser ignorado é um profissional que é mestre no que faz. E a maestria depende desse espaço que a gente vai gerar para a nossa zona de genialidade. Espero ter encorajado vocês, espero ter enchido o coração de vocês de alegria, porque isso é dos temas que eu trabalho dentro do projeto Meta Humano, que é o projeto de desenvolvimento profissional e pessoal de médicos, e quem tiver interesse, vocês que já estão terminando agora a pós-graduação, entre em contato com a Bru para saber mais, ou semana que vem vocês vêm aqui e perguntam pra gente, porque é um projeto incrível e eu acredito que se você se dedicar para crescer rapidamente, só tem uma forma de você crescer rapidamente, que é através do seu vocatus, que é através dos seus gênios, que é da sua individualidade, aí você cresce, aí você faz 10 anos em 2 anos, aí você faz 10 vezes mais faturamento, qualidade de tempo, qualidade de relacionamento. Somente dentro deste lugar você pode ficar face a face com quem você nasceu para ser de verdade. Eu espero ter contribuído para a noite de vocês e ter feito a minha função, que é encorajá-los a ser vocês mesmos. Foi uma alegria muito grande estar com vocês. Eu espero que vocês tenham sido tocados pelo desejo de crescer, porque o desejo de crescer e de ser valorado é um desejo de alma. A nossa alma cobra isso da gente, que a gente cresça e se desenvolva e leve a mensagem do crescimento a todos os lugares.